Ajacida, a extensão do seu lar. Meninas, tudo bom com vocês? Aqui é o tio Gama, o tio de inglês. Eu estou morrendo de saudade, sinceramente. Essa quarentena tá deixando o tio maluco, porque eu gosto de conversar com vocês em sala de aula. Mas, como a gente não pode deixar de estudar, é importante que a gente faça algumas revisões, porque agora vocês estão saindo do Fundamental 1 e entrando para o Fundamental 2, né? E é nesse contexto que a gente vai aprender um pouquinho e revisar aquilo que a gente já viu em sala de aula. Para hoje, o modelo de aula é um pouco diferente. Ele é visível, né? Ele é um módulo feito no PowerPoint, só que ele não tem a minha imagem. Por quê? Porque a gente vai focar mais na questão gramatical, que é um dos pontos fundamentais para quem vai entrar no ensino médio. Nesse quesito eu selecionei um tema bem interessante, a gente tem um exercício e vocês dão um feedback se vocês gostaram desse modelo, se vocês querem me ver ou alguma outra coisa, porque vocês podem entrar em contato com o colégio, pedir o meu número e assim entrar em contato para tirar dúvidas ou outras coisas diretamente comigo, tá bom? Nunca esqueça que antes de fazer isso vocês têm que perguntar ao pai e à mãe de vocês se vocês podem fazer isso, ok? Aqui já deu um errinho básico, tudo bem, acontece. Então o módulo 1 de hoje de inglês é a revisão dos pronomes com função de sujeitos, ou subject pronouns, que a gente já viu. E o professor que vai estar com vocês hoje é eu, Gama. Então vamos por partes. Primeiro, o que é um subject pronoun? Um subject pronoun são os pronomes pessoais que substituem o substantivo, né? O substantivo é a palavra que dá a característica ao seu nome e o ser. Por exemplo, o gato, o cachorro, João, Maria, entre outros. Eles permitem que a frase mantenha o seu significado sem apresentar o nome do sujeito. Como assim, professor? Nos exemplos a gente tem: eu gosto de maçãs. Quando eu faço a substituição pro inglês, eu sei que esse ele substitui o meu nome, né? Então eu vou ter a frase I like apples. Isso é uma coisa importante. Eles comem frutas. Quem são eles? Eu não sei. Eu sei que eles se refere necessariamente a um grupo de pessoas e com isso eles estão se referindo a um pronome. Então eles comem frutas. They eat fruits. Isso é uma coisa importante. Mas vamos dar continuidade. No estudo a gente vai estudar a gente vai estudar alguns pronomes com a função de sujeito. Por que eu disse 4? Porque 3 deles vão ter a mesma função. O primeiro deles é o I. O I sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Se você escrever com letra minúscula, está errado. E ele é referente ao pronome eu da língua portuguesa. Ele representa a primeira pessoa do singular. O exemplo que eu coloquei aqui é bem simples. Eu gosto de assistir filmes. Em inglês, I like to watch movies. Bem fácil, bem simples. O like é o verbo gostar no português. Assistir está no infinitivo. To watch, filmes, movies, ok? É simples, é fácil, é prático. O ponto principal é você não esquecer que o izinho, ele tem que ser sempre escrito com a letra maiúscula, por favor. Porque isso é um erro muito comum para quem está começando o inglês agora. Para os pronomes ele e ela, entra aquele ponto que eu havia colocado anteriormente, né? Por que eu comecei dizendo 4 e eu percebi que tinha errado? Porque o ele e o ela no inglês, eles têm algumas singularidades, ou seja, eles devem ser utilizados em alguns casos específicos. A terceira pessoa do singular, em inglês, ela vai se dividir em 3 pronomes com a mesma função. Eu vou ter o he, o she e o it, ok? O he é o pronome principal, inicial, que a gente vai começar, e referente ao pronome ele do português. Contudo, mas, todavia, ele só pode ser utilizado quando o sujeito for um homem, tá bom? Pode ser um menino? Pode, mas ele tem que ser do sexo masculino. O exemplo que eu dei foi simples. Marcelo, a gente já sabe que é um homem, por causa do nome, joga futebol. Em inglês, eu posso transformar o Marcelo em he, porque ele é um homem. He plays soccer. Ou seja, se é um homem, é um menino, eu posso substituir pelo he. Dando continuidade, a gente vai agora para o ela, o pronome she no inglês. O pronome she, ele é referente ao pronome ela do português, mas ele só pode ser utilizado quando o sujeito for uma mulher.
tá bom? Por exemplo, Maria, ela é um ser humano do sexo feminino, não sei se é uma adulta, se é uma idosa ou se é uma criança, estuda inglês, ok? She vai substituir o nome, studies English. Isso é um ponto. Então, Maria, sendo uma mulher, eu posso substituir pelo she, ok? No problem, have fun. Já o pronome it, que é o nome do filme que eu já falei na sala de aula várias vezes, que a gente diz it a coisa. Não, meu filho, o pronome é it. It tem um som de e. It, a coisa. É referente aos pronomes ele e ela. Tanto pode ser homem como pode ser mulher. Só que homem e mulher não sendo um ser humano. Ele só pode ser utilizado quando o sujeito for um animal, um objeto ou alguma coisa que seja diferente de um ser humano. Como assim, professor? Nos exemplos a gente observa: o gato está em cima da mesa. O gato é um animal. No português ele refere-se a ele, né? Porque quando a gente fala de um animal masculino é ele. Então em inglês eu vou pegar esse gato, eu sei que ele é um gato, ele é um homem, um gato macho, e eu vou substituir por it is on the table, ok? Segundo exemplo, a bolsa. A bolsa eu sei que é um objeto que ela é feminino. Por quê? Porque quando o artigo está com o sujeito, o artigo ele vai se flexionar como a, o artigo definido, tá bom? Então a bolsa é rosa. Logo em inglês eu vou ter it is pink, ok? Não é muito difícil, é simples. O chupa-cabras, aí eu já coloco aquela observação, ó. É um ser de origem desconhecida, porque pode ser tanto o chupa-cabras, ele pode ser um homem, pode ser uma mulher, não sei o que é uma coisa. É feio. Então, se eu digo o chupa-cabra é feio e eu não sei se o chupa-cabras é um homem, uma mulher, um bicho, alguma outra coisa, eu sei que ele é uma coisa, né? Mas não sei que tipo de coisa. Mas o pronome é o mesmo. It is ugly, ou seja, ele ou ela é feio, ok? Então, se eu tenho, independente do gênero, se é homem ou se é mulher, em inglês, o it ele faz essa distinção na tradução, mas dentro da língua vai ser usado para ele ou para ela. Só que só pode ser utilizado para animais, objetos ou coisas que não sejam seres humanos, tá bom? Note que as variações de gênero dos pronomes aqui, quando eu falei o gato, ele, a bolsa, ela e o chupa-cabras, ele ou ela, elas são traços que se baseiam nas flexões de gênero da língua portuguesa, tá bom? Porque no inglês você percebe que é it. Então, independente do gênero, a gente só vai saber na tradução. O pronome we é referente ao pronome nós do português, tá bom? O exemplo que eu dei foi um dos exemplos mais simples que pode ser. Eu e Maria gostamos de ler, tá bom? Então, se é eu e Maria, somos nós. Se é nós, no inglês eu coloco we. We like to read, ok? Então, eu e Maria gostamos de ler. We like to read. Simples, fácil e prático. Normalmente, o nós, ele sempre vem com a figura de duas pessoas, ele é um sujeito composto. E o eu é uma parte fundamental, porque quando eu falo de nós, que é a primeira pessoa do plural, eu estou falando de mim mais alguém, tá bom? E isso nos leva ao último pronome, que é até um pronome mais simples do que o terceira pessoa do singular, que é o they, a terceira pessoa do plural. E ele é referente aos pronomes eles e elas do português. Só que ele poderá ser utilizado quando o sujeito for um ser humano, um objeto, um animal ou alguma coisa que seja diferente de um ser humano. Bom, então até o chupa-cabra pode ser. Se forem vários chupa-cabras, é they do mesmo jeito. A forma mais simples de você observar isso são os exemplos que eu coloquei em questão. Os cachorros, que são animais, eles são marrons. Quando eu faço a tradução para o inglês, né, eu coloco they, em referente aos cachorros, are brown. Eles são marrons. Tá bom? Simples, fácil. Só que no segundo exemplo eu utilizei seres humanos, mulheres, ó. Ana e Maria são irmãs. Eu sei que Ana e Maria são mulheres, podem ser crianças, podem ser adultas, podem ser idosas, mas são mulheres. E elas são irmãs. Na tradução para o inglês fica they are sisters, ok? Não tem problema. O they ele pega tanto humanos como não humanos. Então é bem simples. Isso nos leva então ao nosso dever de casa.
Como vocês estão em casa, isso não impede que vocês sejam cobrados. Por quê? Porque o tio Gama é mal? Não. É porque eu gosto de ver se vocês realmente estão aprendendo o que eu estou passando. Porque afinal de contas eu faço com muito amor e carinho. O Colégio Cida também se preocupa muito com vocês em casa. A gente sabe que vocês estão passando por um momento difícil. Ficar em casa o tempo todo é legal no começo, mas depois começa a se tornar um pouco desesperador. Eu já recebi o feedback de alguns alunos que estão estudando inglês em casa. Eu fico muito feliz com isso mesmo. É uma coisa que me deixa muito pra cima. Até porque vocês não estão valorizando o tio Gama, mas a língua inglesa, que é muito importante na vida de vocês, tá bom? Então, como exercício de casa, eu quero que vocês sigam esse mesmo padrão. Tirem uma foto do caderno com as respostas e mandem as respostas para mim via WhatsApp, tá bom? Eu coloquei a primeira frase como exemplo. Eu gosto de uvas. Eu quero que você traduza a frase? Não, eu não quero que você passe ela para o inglês. Eu quero que você identifique o sujeito, que no caso é o eu, e você transforme o sujeito para o sujeito no inglês. Então, eu gosto de uvas ficou como? Ficou I gosto de uvas, tá bom? Não se preocupem em traduzir o resto da frase. Só traduzam se vocês realmente quiserem treinar o inglês de vocês, mas o foco dessa atividade é justamente os pronomes. A segunda frase é: André e Jorge são irmãos. Quem é o sujeito? É um sujeito simples, é um sujeito composto. Por quem eu posso trocar a expressão André e Jorge? Por qual pronome? Aí você vai, escreve no caderno a resposta e tira a foto para o tio para mandar. Maria é uma moça bonita. Quem é o sujeito? Simples, composto. Por quem ele pode ser substituído? Vai, responde no caderno, tira uma foto, manda pro tio Gama. O cachorro da minha sobrinha é engraçado. Qual é o sujeito? Simples, composto. Pode ser substituído por qual pronome? Substitui. Coloca a resposta no caderno, as 3 respostas juntas, tira uma foto e manda pro tio Gama, tá bom? Se você tiver alguma dúvida em relação a esse material, se você tiver alguma dúvida do funcionamento desse material ou desse tema, você pode entrar em contato comigo, de preferência no horário comercial. Você entra em contato com o colégio vai te passar meu número e eu tiro as dúvidas de vocês em relação ao conteúdo. Façam a revisão, respondam as questões, porque na semana que vem a gente vai pegar essas questões e vai responder juntos aqui, tá bom? Mas, para garantir que vocês estão fazendo antes da aula, eu quero receber essas respostas até a nossa próxima quinta-feira, que é quando é a nossa próxima aula, tá bom? Não se preocupem, eu estou aqui em casa orando por vocês, espero que vocês estejam orando por mim também. É muito triste estar longe de vocês, vocês sabem disso, mas nesse momento em que está todo mundo ficando gripado, nós devemos preservar tanto nossa família quanto as pessoas que a gente ama. Por quê? Porque preservar também é uma forma de amor. E nesse momento, não abraçar e não estar muito perto é uma forma de mostrar que você se importa com o seu semelhante. No mais, eu estou com muita saudade de vocês. Mandem o exercício. Não esqueçam. Kisses, kisses. Bye, bye. Ok?